Mais uma edição do Quadro Bom Sabor, a gente recebe Nani Negrelli. Tudo bom, Nani? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda. E Obrigada. hoje, em homenagem aos nossos hermanos, tem uma receita típica argentina, é isso mesmo? Sim, é típica de lá. Porque o alfajor, cada região tem um alfajor específico, de Córdoba ou de Mar del Plata. Só que esse alfajor de amido, são em todas as cidades, ele é muito comum. Legal. Eles normalmente tomam um mate, né, que pra gente é o chimarrão, e comem esse alfajor. Delícia. É o alfajor de amido de milho e aí você recheou com doce de leite e coco. Doce de leite argentino. Deve ficar sensacional. E a Nani estava até comentando aqui comigo nos bastidores, é fácil de fazer, né? Às vezes as pessoas têm aquela impressão, ih, Tati, mas para fazer o alfajor é muito complicado, eu não dou conta. Dá sim, a gente vai ensinar agora a execução, a preparação direitinho desse docinho. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso em qualquer região do Brasil onde você more. E um abraço para os nossos hermanos, porque eu já estou sabendo que muitos estão acompanhando a gente pela internet. A Nani teve a oportunidade, inclusive, de estudar lá fora, né? Na Argentina. Estudei lá. Ainda estudo e sempre tô indo, tenho muitos amigos que te assistem, te mandam beijos. Oh, coisa boa! Bom demais. Bom beijos, demais. beijos, beijos. Nani, pra gente começar o alfajor, você quer fazer a massa primeiro? Sim, vamos para a massa. O que você utiliza? Aqui a gente tem na batedeira a manteiga em temperatura ambiente já e o açúcar impalpável, já peneirado. Eu já dei uma batida para adiantar porque a manteiga ela tem que estar bem unida com o açúcar, né? Me desculpe a ignorância, no sentido real da palavra, né? Você falou açúcar impalpável. Impalpável. É algum específico? Ele é um açúcar mais fino. Ele é bem mais fino que o açúcar convencional e ele contém um pouco de amido também. Ah, que interessante. E na embalagem eu acho ele assim mesmo, açúcar Sim, açúcar impalpável. É fácil achar É no fácil, supermercado? loja de produtos de confeitaria tem. Produtos de confeitaria. Isso. Legal. Então aqui eu já bati, vou dar mais uma misturadinha. Agora nós temos as gemas, vou acrescentar as gemas. E já pode aqui, nós temos o conhaque, tá? E o extrato de baunilha. O extrato de baunilha, ele tem um sabor um pouco mais acentuado do que a essência. Então eu prefiro usar o extrato. Extrato de baunilha e o conhaque. Mas se não tiver, pode usar a essência mesmo, que dá certo igual. Perfeito. Aí nós misturamos mais um pouquinho. Tudo misturado. Gente, Tudo só misturado. Reforçando a quantidade dos ingredientes, então a gente já misturou na nossa batedeira. 200 gramas da manteiga, temperatura ambiente. 150 gramas do açúcar impalpável, 5 gemas, 1 colher de sobremesa do extrato de baunilha. Quem não tiver o extrato pode usar a essência, mas se você tiver a oportunidade de adquirir o produto, opte, dê preferência pelo extrato, tá bom? 1 cálice de conhaque e aí é só misturar. Com essa quantidade, levando em consideração o tamanho tradicional do alfajor, inclusive esses que você trouxe pra gente, qual que é o rendimento? Ali eu usei um cortador de 4 centímetros. 4 centímetros. 4 centímetros. A receita inteira, que eu tô fazendo meia receita, mas uma receita inteira, ela rende entre 35 e 40 unidades. Legal, tá? Depende da espessura que a pessoa abrir, varia muito, mas geralmente é essa média. Essa média. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho o amido junto com a farinha de trigo, já peneirados umas 2 vezes, tá? A gente tem que fazer um pouquinho de sujeira, não tem jeito. Agora é mão na massa mesmo, literalmente. Mão na massa. Só reforçando então, 300 gramas do amido de milho e 200 gramas da farinha de trigo. Isso. Daí a gente já peneira direitinho. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho o fermento, tá, em pó, e tenho o bicarbonato de amônio. E que é um produto que muitas vezes as pessoas não conhecem aqui, que lá eles usam muito. A hora que você abrir o vidrinho, ele tem um cheiro forte de amoníaco. Só que quando vai no forno, esse cheiro se dissipa tudo pelo calor do forno. E o que ele ajuda? Ele ajuda no trabalho do fermento, não tem problema misturar os dois. E ele dá aquela sensação, quando você morde, de estar sequinho por fora e ele derreter na sua boca.
Que E legal. deixa Como é que chama mesmo? bicarbonato de amônio. De amônio. Isso. Aqui no Brasil a gente encontra Encontra fácil? em lojas de produtos de confeitaria, perto de onde tem o CMC, esses vidrinhos. Perfeito. Daí aqui a gente mistura tudo. Eu costumo usar esse pão duro, tá? Também vende nessas lojas. Porque essas massas à base de manteiga, nós não podemos amassar muito para não ativar o glúten da massa. Tá? Então, quanto menos mexer, melhor. Então, reforçando, a gente colocou ali os 2 últimos ingredientes secos. 1 colher de sopa do fermento em pó e 1 colher de café de bicarbonato de amônio. Muito bom. Não conhecia não, viu? Ótimo. Interessante saber. Bicarbonato de amônio. Isso. Aqui, como eu não posso amassar, eu vou ir agregando com esse pão duro. Se a pessoa não tiver, pode ser espátula. Tá. Ou outra opção também, se a pessoa tem um processador, ela pode fazer esse processo todo dentro do processador. Depois que fez essa primeira etapa, coloca a farinha, o amido E e no liga. processador eu vou misturando. E rapidinho. Você tá vendo que eu não amasso, tá? Assim ele vai agregando. Tem que ter um pouquinho de paciência. Legal. Alfajor argentino, e essa receita é original, com doce de leite e coco. Estou curiosa para experimentar. Aqui a gente já vê que já agregou. Eu vou ter que dar Eu gosto de sentir a textura da massa, não amassando, mas daí a gente já consegue agregar. Enquanto você vai aí deixando a nossa massa no ponto, vou repassar só mais uma vez então a relação dos ingredientes, a quantidade. Anote aí, minha amiga, o alfajor argentino de amido de milho, doce de leite e coco. 200 gramas de manteiga em temperatura ambiente, 150 gramas de açúcar impalpável. Você vai misturar isso na batedeira. Depois você acrescenta 5 gemas. Mistura mais um pouquinho. Acrescenta 1 colher de sobremesa do extrato de baunilha ou essência de baunilha. Preferencialmente o extrato, tá bom? 1 cálice de conhaque. Misturou tudo. Aí você vai reservar 300 gramas do amido de milho e 200 gramas da farinha de trigo. Mexeu, misturou, você vai juntar tudo. E aí a gente colocou, por último, 1 colher de sopa do fermento em pó e 1 colher de café do bicarbonato de amônio. Isso. Você viu como já agregou? Agora Bem interessante, né? Isso. E como ela é a base de manteiga, o que a gente tem que fazer? Passando essa etapa, envolver num filme plástico e levar à geladeira por 30 minutos. Tá, tem que ficar um pouquinho na geladeira. Sim, para ela ter uma textura um pouco mais firme, a gente conseguir estirar. Perfeito. Você pode pegar, por favor, Claro. uma massa que eu já adiantei? Então essa a gente coloca no Isso, saquinho por plástico 30 e minutos. geladeira. Ah, essa já tá até esticadinha. Já. Tá bonita, não? Sim, fica. Uma Né? coisa muito importante de qualquer massa que vocês forem fazer à base de manteiga, antes de assar, eu vou cortar tudo e colocar ela um pouco na geladeira ou mesmo no freezer antes de assar. Por quê? Porque a dela não perde a forma a hora que entra no forno. Ela mantém a forma. Aqui já tem a massa estirada. Você estira até mais ou menos 1/2 centímetro a espessura. Tá. Porque esse alfajor, a característica dele é ser um pouco mais gordinho mesmo, a parte da massa, tá? Aqui eu tô usando o cortador de 4 centímetros. Não tem segredo. Só cortar mesmo. Quem faz para vender ou mesmo de repente aceita encomendas, né, da família, vai ter uma confraternização, uma festa. Cuidados para a gente armazenar e a questão da validade. Né? Num recipiente fechado, sem contato muito com ar. Esse alfajor ele não pode ser congelado, tá? Porque ele tem o amido em contato com a umidade do freezer, essas coisas, ele absorve muito a umidade, daí ele perde a crocância, ele perde a característica, tá? Não tem segredo. E aí consumir em quantos dias? Uns 10 dias você pode consumir. É bastante, achei que fosse menos. Não, guardando num pote bem vedado não tem nenhum problema, tá? E aqui não tem segredo, coloca uma certa distância, você vê que ele mantém essa forma, porque ele tá gelado. Depois leva um pouquinho para a geladeira, coloca no forno, temperatura moderada, uns 10, máximo 15 minutos. Rapidinho. É. Perfeito.
Agora eu vou ensinar como a gente recheia. Ai, não tem segredo. A parte mais gostosa da receita. Aqui, e sempre deixar esfriar numa grade certinho, tá? Aqui eu já tenho doce de leite. Doce de leite eu tô usando argentino, tá? Aqui para dar mais originalidade na receita. Mas se caso a pessoa não tiver, ele pode cozinhar a lata do leite condensado. Coloca 20 minutos, a hora que começa a pressão, desliga, deixa lá e, pelo amor de Deus, abre quando tiver fria, porque senão explode. Legal. Tá? Daí aqui uma camada bem generosa. Bem generosa mesmo. Alfajor argentino, homenagem hoje aos nossos hermanos. Daí a gente fecha. Vem aqui no coco ralado. Espetáculo. Prontinho. Simples assim. Vamos fazer só mais um? Vamos. E é legal porque ele cresce um pouquinho, fica uma espessura, né, ideal. Fica ótimo. Esse daí é o de 4, né? Centímetros de diâmetro? 4 centímetros. Pode fazer se for uma festa um pouquinho menor, né? Tamanho coquetel, aí vai. Se a pessoa também quiser variar da forma alfajor, usar um cortador de coração, pro Dia dos Namorados, Dia das Mães, presentear a mãe com um alfajor de coração, né? Ótima ideia. Prontinho. Ai, que espetáculo! Ai, agora eu preciso da sua autorização para experimentar. Ai, que hora chata. Ai, gente! Que delícia! Nossa, fica muito bonita, não? Fica. A massa. Tcharam! Desmancha na boca. Desmancha na boca. Nani, que dica incrível. Bicarbonato de amônio. Não se assustem. Que eu acho em loja de confeitaria. Só não provar a massa crua, porque o bicarbonato de amônio ele tem um cheiro e um gosto forte antes de ir pro forno. Então não prove, porque às vezes a gente está fazendo, costuma provar, depois de assado não tem nenhum problema. E ele que dá essa crocância. E é muito interessante porque a casquinha é crocante, mas a partir do momento que você coloca na boca, ele, gente, realmente ele desmancha. É sensacional. Difícil vai ser comer um só. Nossa, muito bom, Nani. Provado, então? Aprovadíssimo. Depois dessa receita, você tem passagem livre aqui no Quadro Bom Sabor. Arrasou, Nani. Obrigada. Muito obrigada e adorei a ideia, viu, de homenagear aí os argentinos. E fiquei mais feliz ainda de saber que tem muita gente na Argentina acompanhando a gente pela internet, inclusive muitos colegas, né, de curso aí, tudo, da área de confeitaria, de gastronomia. Arrasou, muito obrigada. Obrigada, viu? eu que agradeço. Para os nossos hermanos e para os brasileiros que me acompanham, aquele beijo, aquele abraço apertado e eu vou aproveitar, minha amiga, porque isso daqui tá uma delícia. Faça em casa. Adorei a dica? Você vai gostar também. Sensacional.